Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre o direito sistêmico e para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Ana Carolina Minozzi, que é advogada sistêmica e presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB aqui de Bauru. Seja muito bem-vinda. Olá, professora. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Sem dúvida, somos nós que agradecemos a sua presença. Vamos lá, o nosso tema de hoje, direito sistêmico, tenho certeza que o nosso telespectador já ouviu falar aqui no nosso programa, nossas discussões sobre o direito civil, sobre o direito penal, sobre o direito tributário, falamos de questões de família, falamos de questões inerentes aí a uso capião, falamos de adoção, falamos do Código de Defesa do Consumidor, falamos da questão de prisão em segunda instância, enfim, falamos de muitas coisas inerentes aí, como eu disse, ao direito civil, ao direito penal, ao direito tributário, mas esse tema de hoje, direito sistêmico, pode estar soando como uma novidade ao nosso telespectador. Tenho certeza que muitos estão perguntando, o que é isso? Foi criado? Isso é uma criação? O que é esse direito sistêmico? Então vamos lá, direto explicando para o nosso telespectador o que é esse direito sistêmico. O direito sistêmico ele é realmente uma novidade. Poucos estão tomando contato com essa expressão. Não se trata de um novo ramo do direito, no entanto, se trata da implicação de uma nova ciência na interpretação do direito. Então, nós falamos que é a implicação da ciência das relações humanas de Bert Hellinger, que é o criador, o pai das constelações familiares sistêmicas, na interpretação e na postura do jurista. Então, esse termo foi cunhado aqui no Brasil. Esse termo direito sistêmico, ele foi cunhado aqui no Brasil, uma criação brasileira, de um jurista brasileiro, um juiz chamado Sami Stort, que trabalha no Tribunal de Justiça da Bahia. Ele já aplicava lá na vara dele, ele atuava com família, sucessão, direito civil, né, que já foi comentado bastante aqui no programa, e também com criminal. Então, ele aplicava nos processos dele técnicas das constelações familiares sistêmicas desde 2006. A gente está em 2019, então são 13 anos que ele começou essa aplicação. Só por volta lá de 2010, 2012, ele cunhou esse termo, direito sistêmico, resumindo o que era essa aplicação, essa técnica que ele utilizava, e criando um blog que ele chamou de Direito Sistêmico e começou a compartilhar, a sociabilizar aquilo que ele estava usando na vara dele, e começou um movimento intenso que está em franca expansão no meio jurídico e atingindo bastante a sociedade. É interessante essa situação, né? Uma nova ciência, vamos assim dizer, no meio jurídico, chamada de direito sistêmico, e toda vez que nós temos uma novidade, o que é importante para as pessoas, na verdade, né? O direito como ciência, agora o direito sistêmico, o que nós podemos dizer para a sociedade, para as pessoas, para os nossos telespectadores, em relação aos resultados com essa prática em relação ao direito sistêmico? No próprio blog dele e num artigo no Conjur, quem quiser acessar o Conjur, né, uma mídia jurídica famosa, pode procurar pela internet, o próprio Sami Stort divulga quais os índices que ele encontrou utilizando essa técnica na vara dele. Então, ele traz alguma coisa, por exemplo, em torno de 77% das pessoas que participaram das técnicas que ele aplicava, narram que tiveram muito mais calma e conseguiram conversar muito melhor a respeito dos temas que estavam sendo trazidos para a solução por meio da via judicial, que eram guarda, visitas, questões relacionadas a dinheiro, questões relacionadas à família. Então, é um índice alto, né, de melhoria de qualidade de vida e de melhoria na tentativa da pacificação social. Um outro índice interessante, ele fala que em torno de 60% das conciliações foram viabilizadas, então teve um aumento de 60% de conciliações após
a implantação dessas técnicas na vara deles. Também é um índice que chamou muito a atenção e por isso foi tomando muita forma, né? Por essa potencialidade que as técnicas da constelação familiar sistêmica poderiam aumentar de resultados na via judicial. Uma outra questão, a gente está falando do direito sistêmico, e pode soar aí estranho, né? Vamos dizer para o nosso telespectador essa palavrinha, sistêmico, né? Parece que vem de sistema. O que é esse sistêmico? Vem mesmo, vem de sistema. Então, o sistêmico vem da utilização da filosofia e da prática cunhada por Bert Hellinger, que é um terapeuta alemão, um filósofo alemão. E ele chamou não, né? Porque ele chamou em alemão, mas a gente traduziu para o Brasil a filosofia e a prática dele como constelações familiares sistêmicas, né? Constelação familiar sistêmica. Então, quando a gente usa a visão da filosofia e as técnicas da prática das constelações para o direito, a gente acabou cunhando, né, usando o termo sistêmico para trazer essa implicação de um no outro. O pressuposto básico é de que realmente estamos num sistema, né? Então, o movimento de um influencia diretamente no movimento de outro. Então, todas as nossas ações estariam encadeadas, todas as nossas percepções também, a partir da nossa consciência individual, das consciências coletivas, e que assim, todos estando fazendo parte de um sistema, o resultado individual de um é impactado pelo todo e vice-versa. O todo também impacta aquele resultado individual. Existem algumas leis principais, leis naturais, que o Hellinger traz, que acho interessante a gente colocar, que são as ordens do amor e as ordens da ajuda. As ordens do amor, elas são baseadas em 3 principais leis, que ele chama até de direitos também, né? Seriam direitos naturais. Então, a lei do pertencimento seria o direito de pertencer ao sistema que todos os que fazem parte do sistema têm. Que sistema é esse? Então, por exemplo, eu nasci em uma família. Então, eu estou me referindo ao sistema familiar. Eu e cada uma das pessoas que fazem parte dessa família teriam o direito de pertencer a essa família. Acontece que, às vezes, acontecem algumas exclusões. Algumas pessoas são deixadas de lado, são esquecidas. E essas exclusões gerariam consequências para esse sistema dessa família. Isso que fica de maneira oculta, não é revelado, não é percebido de uma maneira consciente, geraria ao longo do tempo impactos cada vez mais fortes. E nós aqui no direito sistêmico entendemos que esses movimentos estariam contribuindo, por exemplo, para conflitos jurídicos. Então, uma forma de auxiliar a solução desses conflitos jurídicos seria olhando para esse sistema inteiro, então para todos os que fazem parte, não só para um, mas para todos, e incluindo aqueles que estiverem excluindo, então seguindo a primeira lei do pertencimento do Bert Hellinger, por exemplo. É uma outra questão, né? Você disse agora há pouco, doutora Ana Carolina, sobre essas leis naturais de Bert Hellinger, explicou a questão do pertencimento. Nós temos outras, a lugar e a questão do equilíbrio também. Perfeito. Né? Como fica essa questão de lugar e equilíbrio? O equilíbrio, essa palavra eu entendo como sendo muito forte e sendo uma palavra que as pessoas têm que ter, né? Equilíbrio. Como explicar isso para o nosso telespectador também? Perfeito. No sistêmico a gente fala que antes de entender, você tem que perceber. Então, fica para o telespectador a oportunidade, o convite, para que ele sinta como essa palavra está chegando nele. Percebe como ela chega em você. De repente, ela vai encontrar um caminho aí e você vai atribuir um significado e para nós está tudo perfeito.
uma maneira que eu poderia descrever hoje. Equilíbrio seria o equilíbrio entre dar e receber entre as pessoas de um sistema. Então, numa relação de trabalho, por exemplo, restabelecer o equilíbrio é o que se busca com uma ação trabalhista. Para o sistêmico, a nossa visão seria de distribuição de responsabilidades. Então, para eu encontrar esse equilíbrio, né, o quanto cada um deu é o quanto cada um receberia, cada uma das partes, né? Então, tanto que esse trabalhador deu, ele receberia em compensação pelo que ele deu, e o tanto que essa empresa deu, ela receberia em compensação pelo que ela deu. Para encontrar esse equilíbrio, a gente fala de distribuição de responsabilidades. Cada um assumir a responsabilidade, a sua própria responsabilidade, e deixar com o outro a responsabilidade do outro. Esse lugar interno de equilíbrio, ele nem sempre é simples de ser alcançado. Então, por isso que o jurista que estiver trabalhando com essa perspectiva sistêmica, ele tem que ser um jurista interdisciplinar, ele tem que estar desenvolvendo habilidades relacionais, habilidades afetivas, habilidades de comunicação. São várias as teorias e as ciências que se interdisciplinam para a gente poder gerar esse resultado sistêmico na solução jurídica. Então, a busca por esse equilíbrio, essa distribuição de responsabilidades e a compensação do que foi dado e o que foi recebido. Se eu recebo demais, eu não estou em equilíbrio. Isso pesa para o sistema como um todo. Se eu dou demais e não recebo na medida, eu também sinto um peso muito grande e a outra parte também sente um peso muito grande. E a tendência daquilo que não é equilibrado num sistema é a separação, é o afastamento daquilo que não pode ser reequilibrado. Porque o que o sistema quer é o equilíbrio, né? É outra questão aí, né? Falando do direito sistêmico, essa questão do equilíbrio realmente é fantástico, né? E quando se tem um equilíbrio, sempre pela sua fala, as pessoas aí dentro do direito sistêmico buscam ajuda, um ajudando o outro, sem que haja prejuízo, dentro de um determinado equilíbrio. E aí se fala de ajudar sem que se julgue moralmente. Como se dá isso, né? Fazer um julgamento ou fazer, na verdade, uma ajuda sem um julgamento moral daquilo. Como explicar isso? Para nós juristas, essa talvez seja a grande quebra de paradigma, porque nós estamos habituados a um direito que julga. Então, como passar para um novo paradigma de direito, onde eu não julgo antes de me pronunciar? De que maneira eu vou ajudar sem julgar? Esse é o grande desafio. Essa lei está dentro das ordens da ajuda, também foram observadas pelo Hellinger, podem ser constatadas através de quem sentir vontade de experimentar as constelações. A gente vai percebendo isso em diversos níveis em nós, né? Não só através do nosso raciocínio, não só através do estudo mental, mas através de outras percepções que a gente vai tendo em nós, né? Através das nossas emoções, através das sensações do nosso corpo. Então, quem participa de constelações pode experimentar cada uma dessas leis naturais que o Hellinger traz. Uma delas é esse não julgar, né? Então, oferecer a ajuda sem julgar, sem escolher como certo e errado. Para fazer isso, eu preciso praticar muito. É prática. Eu preciso desenvolver muitas habilidades que não são comuns na nossa sociedade hoje. Eu preciso desligar, muitas vezes eu preciso desligar a minha mente para praticar uma escuta ativa, que a gente fala. Existem muitas técnicas de comunicação que falam a respeito de como escutar com qualidade. Empatia, desenvolver a empatia. Como desenvolver a empatia também depende de prática. Eu preciso me empenhar muito para fazer essa quebra de paradigma. Não basta que eu só compreenda mentalmente o que é não julgar moralmente.
nós estamos indo aqui no direito sistêmico em direção a uma nova cultura jurídica. É tudo muito novo, né, com muita honra, com muito agradecimento àquilo que nós recebemos, porque nós também nascemos no sistema anterior, onde nós precisávamos julgar moralmente para entender um lado, né? E agora nós estamos pretendendo ir para uma nova cultura. Então também estamos experimentando, né? E vamos indo com muita calma. Nós também não nos julgamos, nós também não nos apressamos nisso. E sempre que necessário, a gente se resgata desse julgamento. A gente aprende, mas aí a gente é um processo, né? Muitas vezes a gente precisa voltar e se resgatar. E nem sempre esse resgate também acontece no mesmo momento. Às vezes a gente atende o cliente, às vezes a gente está ouvindo a história dele e automaticamente está julgando a outra parte, né? Às vezes a gente nem percebe, mas já está julgando, já está condenando a outra parte. Eu já estou do lado do meu cliente. Aqui a proposta do não julgamento eu vou desligar isso na minha mente, nesse momento, nesse instante da escuta, e vou ampliar a minha visão para encontrar o que a gente fala que é a essência, para olhar para esse conflito enquanto um sintoma desse sistema, encontrar qual é a essência, né? Aqui esse conflito ele veio com um significado, ele veio para mostrar algo nesse sistema. Para olhar para esse todo, eu vou precisar desligar o julgamento. E aí vai muita prática. Fica o convite também para ir para as nossas reuniões, a gente está praticando isso lá nas reuniões. É tranquilo, mas não muito simples, né? Todo o processo aí de modificação, ele é lento, mudança de cultura e tudo mais dentro disso que você falou. E aproveitando que nós estamos aqui dentro de uma instituição de ensino, né? Nosso curso de Direito aqui da FIB, e falando de direito sistêmico e falando do aluno, do estudante, nós aqui que nos preocupamos sempre com os nossos estudantes, nossos alunos, o que dizer aí da questão do estudante em face do direito sistêmico, né? O que ele, ainda como estudante, o que ele encontra em face do direito sistêmico? A gente já teve notícia de estudantes da própria graduação que começaram a pesquisar sobre direito sistêmico dentro aí dos métodos adequados de solução de conflito, partindo da teoria do sistema multiportas de acesso à justiça, né? Então, ficamos muito felizes de saber que aqui na nossa região já haviam graduandos em direito interessados em meios adequados de solução de conflito e no próprio direito sistêmico. O que esse estudante vai encontrar? Primeiro, ele vai encontrar essa quebra de paradigmas e essa aproximação do direito de outras ciências, especialmente as ciências comportamentais. Então, ele vai se aproximar bastante de psicologia, de sociologia, de filosofia, porque ele está buscando a ampliação da visão dele. Além dele saber, dele querer aprender e querer bem aplicar as normas, esse estudante vai querer também contextualizar essas normas, né, conforme as leis sistêmicas, as ordens do amor, as ordens do ajuda do Hellinger. Então, ele primeiro vai olhar, vai perceber essa interdisciplinariedade de conhecimentos que muitas vezes não foram considerados jurídicos e que hoje nós estamos entendendo como sendo primordiais para construir não só um raciocínio lógico jurídico, mas para que a gente possa construir uma experiência completa jurídica para o cidadão. Uma experiência que se aproxime mais ainda da efetivação da paz social, que é aquilo que o direito e os juristas buscam. Sem dúvida, a paz social aí é uma palavrinha-chave, né? Um chavão, na verdade, onde eu creio que o que se busca hoje, principalmente no Brasil, é que nós vivemos vamos dizer assim, um estágio do ódio, como se diz. As pessoas, um não consegue respeitar o pensamento do outro, você vê isso na política, né? A pessoa gosta de um político, acha que tem razão, o outro gosta do outro, acha que tem razão em tudo, ninguém se aceita, ninguém aceita ouvir, todo mundo só quer falar.
E isso gera o discurso do ódio, um querendo falar mal do outro, ao invés de convencer as pessoas que querem, na verdade, impor. Não é o caminho mais adequado e correto aí. Né? Espero que o direito sistêmico venha para ajudar essas situações aí que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Uma outra questão, né? Nós estamos falando aqui do direito sistêmico. Como que está essa questão dos estudos, desenvolvimento em comissões do direito sistêmicos? Não só, vamos ampliar, né? Não vamos falar só de Bauru. Como que está isso no Brasil e fora do país? Como que se encontra? Está em franca expansão. Então, uma coisa que nos orgulha muito, que eu venho repetindo, acho muito importante que todos nós saibamos, é que é brasileiro. Então, ainda que a teoria do Hellinger seja alemã, foi aqui no Brasil que isso frutificou dentro do segmento jurídico. As constelações, a filosofia prática já vinha sendo aplicada há muito tempo em outros ramos, em especial o terapêutico, né, nas organizações, dentro da administração de empresas. Mas no ramo jurídico, fomos nós, brasileiros, que frutificamos essa perspectiva. E daqui, isso só vem crescendo, esse movimento vem crescendo. Então, no Brasil, nós já temos em torno de 100 comissões de direito sistêmico pelas OABs. Só no estado de São Paulo, nós temos 32 comissões, cresceram todas nesse ano de 2019. A nossa foi criada nesse ano de 2019, nossa daqui de Bauru, né, que abrange Bauru, Piratininga, Duartina. Ela já vinha sendo sonhada e pensada desde o ano anterior, e esse ano nós fizemos a solicitação, né, eu e a vice-presidente da comissão, a doutora Juliana Lima, fizemos a solicitação, foi aceita pela diretoria, que compreendeu se tratar de algo novo e com muita coragem nos apoiou na criação desse algo novo. E ao longo do ano nós viemos então crescendo também. E vimos o crescimento dos demais, né, ao longo do Brasil inteiro. Dentro dos tribunais de justiça já existem quase todos os estados brasileiros. O último mapeamento que eu vi, se eu não me engano, só 3 estados brasileiros não tinham, só 3 tribunais de justiça estaduais não tinham algum projeto de constelação. Todos os nossos estados, em alguma vara, em algum lugar, já tem algum processo, já tem algum projeto de constelação, já tem algum projeto em conjunto com a OAB local em relação ao direito sistêmico. Existem OABs com comissões de direito sistêmico, inclusive presididas não só por advogados privados, mas também por advogados públicos, né? Os procuradores de Estado estão estudando, os promotores de justiça estão estudando. Nós temos um promotor pioneiro, já trabalhava com justiça restaurativa em São José dos Campos, tem um projeto brilhante no Polo Irradiador de Cultura de Paz de São José dos Campos, quer dizer que é a união de vários órgãos da cidade buscando a cultura de paz, e ele agregou não só a justiça restaurativa, como o direito sistêmico, como os movimentos essenciais, que também são um desdobramento do sistêmico. Muitos juízes aplicando no estado de São Paulo. A nossa Escola Paulista de Magistratura já fez um curso que em menos de 2 dias tinha as 150 vagas esgotadas a respeito da perspectiva sistêmica no judiciário. Foi um sucesso. Eles estão buscando ampliar esse curso. A segunda versão vai ser agora em 2020. E de acordo com a doutora Vanessa Alfiero, que ajudou nessa construção do curso, né, é uma das expoentes do direito sistêmico, inclusive, ele será transmitido. Então, nós vamos ter oportunidade de, mesmo distantes da capital, podermos nos inscrever e participar. Bauru provavelmente será um polo. Tem aí planos para que Bauru seja um polo, para que o Fórum de Bauru transmita o curso em sua segunda versão. E existem muitos outros crescimentos que demonstram isso, né? Nós temos, em especial, não só o próprio Dr. Sami Stort, que em conjunto com a Hellinger Schule, que é a escola
do Hellinger, a escola alemã do Hellinger, criou aqui no Brasil a primeira pós-graduação em Direito Sistêmico. Eles já estão na segunda turma. Existem muitos advogados que são professores nessa pós-graduação. Então, a gente vê que são juristas de todas as áreas, né, trabalhando com o tema, estudando, se dedicando. Dr. Fernando Catelan foi o primeiro advogado paulista a criar uma comissão de direito sistêmico no estado de São Paulo, em Tatuapé. Ele é professor na Hellinger Schule, na Faculdade Novare, nessa pós-graduação. Ele fez inúmeras palestras pela Europa esse ano, levando o direito sistêmico brasileiro para lá, Espanha, Portugal. A gente percebe uma receptividade, a gente percebe o quão é um movimento de amor, o quão é um movimento legítimo de pacificação social mesmo. Estamos só aumentando os colegas interessados e se unindo em prol do direito sistêmico e com o direito sistêmico, né? Que bom. Certeza que o nosso telespectador percebeu aí na sua fala, né? Paz social, pacificação social. E por tudo que você disse, doutora Ana Carolina, aí nós realmente torcemos para que o direito sistêmico venha para nos ajudar a sociedade, o cidadão, a buscar a tão sonhada paz social, pacificação social que nós estamos precisando, né? Como eu disse há pouco, as pessoas, ao invés de se amarem, parece que estão se odiando, estão fazendo o caminho inverso do que deveríamos fazer. Mas nós vamos vencer isso aí com certeza, e o direito sistêmico também com certeza irá nos ajudar a chegar numa pacificação, né? Ou não plenamente, isso é praticamente impossível, mas vamos caminhar sempre para buscarmos esses objetivos de paz social. Nós tínhamos aqui, sem dúvida alguma, um monte de coisa para falar, vários assuntos para falar, mas o nosso tempo já está para lá de estourado. Eu mais uma vez agradeço a sua presença por esclarecer os nossos telespectadores. Está aqui aberta a TV FIB, o nosso programa O Direito é Todo Seu, para que você volte e, quem sabe, falarmos mais sobre o direito sistêmico, porque tínhamos mais coisas para falar. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço você, nosso telespectador, a razão de ser do nosso programa. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.